do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 82. Então a nossa aula de hoje vai ser a primeira parte sobre construções geométricas. O objetivo hoje vai ser traçar retas perpendiculares e retas paralelas, utilizando régua e compasso. Então os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha, régua e compasso. Então assim, gente, essa aula é uma aula de construção geométrica, tá? Nós vamos aplicar todos os conteúdos que a gente estudou já anteriormente sobre geometria aí que a gente vem estudando. Agora a gente vai aplicar eles para poder fazer o desenho utilizando régua e compasso, ok? Para quem não lembra, o compasso é esse aparelhinho aqui, né? No caso de vocês é um menorzinho, mas é esse aparelhinho aqui que tem uma pontinha, com uma agulha geralmente, né? A gente chama de ponta seca, essa parte do compasso. E aí na outra parte geralmente tem um grafite. Alguns compassos vêm com uma opção de você prender o lápis aqui, né? Então, independente do compasso que você tiver, você vai poder usar ele para fazer os desenhos dessa aula, tá certo? A ideia aqui é aprender a fazer os desenhos de uma maneira correta, para que fique fácil para vocês fazerem nos exercícios, tá? Os exercícios provavelmente não vão ser somente de desenho, né? Porque a ideia é saber desenhar, mas também aplicar os conceitos que a gente já estudou por meio aí da resolução de exercícios, ok? Então, muito importante que vocês tenham para essa aula régua e compasso, tá? Nós vamos precisar deles hoje para resolver os exercícios. Então, primeira coisa, né, que a gente vai fazer hoje vai ser a mediatriz e ponto médio de um segmento. Então, só para relembrar, a gente já estudou que o ponto médio de um segmento é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos congruentes, ou seja, divide no meio, né? Divide pela metade. Então aqui, né, Maria desenhou o segmento AB em uma folha de papel e depois dobrou a folha de uma forma que o ponto B coincidisse com o ponto A, ou seja, para ela encontrar a metade. No local em que essa dobra cruzou o segmento, ela marcou o ponto M, conforme indica a sequência de figuras a seguir. Então observe aqui, ela pegou uma folha, desenhou ali o segmento AB, dobrou de uma maneira que o ponto A coincidisse com o ponto B e encontrou assim o ponto médio, que nada mais é do que a metade ali do meu segmento, certo? Nesse caso, o ponto M é o ponto médio do segmento AB. E a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a este segmento é chamada de mediatriz. Então, a mediatriz vai ser a reta perpendicular que passa por esse ponto médio, certo? Então, a mediatriz de um segmento, ela pode ainda ser definida como uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano que estão à mesma distância de seus extremos, certo? Então, para construir a mediatriz, né? O objetivo da aula de hoje é a construção. Ali a gente estava só dando uma revisada para relembrar o que era, né? Então, acompanhe a construção geométrica com régua e compasso da mediatriz e do ponto médio M de um segmento AB qualquer. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar o seu compasso, tá? A gente vai primeiro desenhar aqui o segmento AB no quadro. Então, vamos lá. Segmento AB vai ser este segmento aqui. Então, vamos ter o nosso segmento AB aqui. Vamos lá. A retinha aqui. Segmento AB. Aqui está o B e aqui está o A, certo? Então, primeira coisa, com a ponta seca do compasso no ponto B e a abertura maior que a metade do segmento AB, trace um arco. Então, olhando mais ou menos aqui, né, maior do que a metade, mais do que a metade do meu segmento, eu vou abrir o meu compasso com mais da metade. Vou colocar a minha ponta seca, aquela ponta que não é o grafite, eu vou colocar no ponto B e vou traçar um arco, tá? Então, tracei o meu arco aqui, ok? Este é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai fazer o quê? Com a mesma abertura, deixa o compasso na mesma abertura que ela tá. Eu vou usar a ponta seca agora no ponto A, ponta seca no ponto A e vou traçar um arco novamente, certo? Então, eu tracei um arco aqui e com este arco eu encontrei dois pontos. Os pontos C e D. Exatamente onde eles se encontram, ó. Ponto C e ponto D. Certo? Nestes dois pontos eu tenho, então, os pontos C. No encontro dos dois arcos eu tenho os pontos C e D. Certo? A mediatriz
vai ser a reta que passa por estes dois pontos, exatamente aqui. A minha reta que passa nos pontos C e D vai ser a minha mediatriz, certo? Essa é a mediatriz e ela cruza o segmento exatamente no ponto médio, que é o ponto M aqui no caso. Meu ponto médio é este aqui e esta reta aqui é a nossa mediatriz, certo? Então, a mediatriz é essa daqui e este daqui é o meu ponto médio, ok? Deixa eu fazer até de azul aqui, que esse verde não destacou muito bem. Aqui, ó, ponto médio é onde a mediatriz cruza o meu segmento AB, ok? Bem tranquilo de desenhar, né, gente? Utilizando o compasso e a régua ali, bem facinho de fazer, né? Não se assustem, tá? A prof tá usando aqui o transferidor, mas é porque a reguinha dele é menor, aqui fica mais fácil de utilizar, tá bom? Então, eu estou usando só como régua, tá? Não estou usando o transferidor, não precisa de transferidor para essa aula. Somente régua e compasso. Tranquilo? Então, vamos lá. Este desenho ok. Então, traçando agora, então, retas perpendiculares e retas paralelas com régua e compasso. Então, vimos em anos anteriores, né, como que a gente faz para traçar retas paralelas e perpendiculares usando a régua e o esquadro. Para quem não lembra, o esquadro é aquela régua triangular, né? Então, agora a gente vai fazer isso usando régua e compasso, ok? Primeiro, retas perpendiculares. Considere uma reta R em um ponto P fora da reta ou que pertence a ela e veja como traçar usando régua e compasso uma reta perpendicular a R passando por P. Acompanhe o passo a passo a seguir. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos ter a nossa reta. Temos que ter a nossa reta primeiro aqui. Então, vamos desenhar aqui a nossa reta. A prof vai utilizar aqui uma reta mesmo, certo? Aqui, horizontal, bem bonitinha. Essa aqui é a nossa reta, certo? Nossa reta R. E aí ele fala que a gente tem a reta R e um ponto P. Ele quer que eu trace uma reta perpendicular à reta R e que essa reta passe pelo ponto P, ok? Para fazer isso, eu preciso colocar o meu ponto, a minha ponta seca do compasso no meu ponto P e eu preciso que ela cruze a reta R, tá? Então, eu vou abrir um pouquinho mais o meu compasso aqui para que eu tenha que ela cruze. Ela tem que passar aqui da reta R, estão vendo? Então, eu vou fazer esse arco aqui. Vou cruzar a reta R com este arco que eu estou desenhando, ok? Cruzei a reta R, eu cruzei ela em dois pontos, ponto A e B, certo? Vou aproveitar, aqui vamos lá, reta R no ponto A e B, ponto A e ponto B. Se vocês observarem aqui, está acontecendo duas construções, olha. Se o ponto P estiver na reta R e se o ponto P não estiver na reta R. Nós vamos fazer primeiro este aqui, depois vamos fazer o outro, ok? Então, reta R aqui, é o ponto fora da reta R. Continuando então o segundo passo, vai ser traçar a mediatriz de AB. E a mediatriz vai ter que passar exatamente ali no ponto P, certo? Para traçar a mediatriz a gente já fez, foi o nosso primeiro exercício. Eu abro aqui, coloco no B um pouquinho maior do que a metade, traço esse arco aqui, coloco no A com a mesma abertura, traço este arco aqui, e aí eu tenho dois pontos, que é o que eu vou construir a minha reta, que vai passar aqui no meu ponto P. Olha só, eu vou ter dois pontos aqui e ele vai passar exatamente no meu ponto P, que é justamente o que eu queria, certo? E como ele é a mediatriz, ele tem um ângulo de 90 graus, ok? Bem tranquilo, né, gente? Bem facinho de fazer mesmo. Então, aqui tracei a minha reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P.
Vamos fazer ali a construção para caso o ponto fosse em cima da reta R. Vamos lá. Então, aqui, reta R novamente. Então, nós vamos ter novamente uma reta R aqui. Reta R aqui desenhada. Reta R. O ponto P vai ser exatamente em cima da minha reta, ok? Ponto P está em cima da minha reta R. Nesse caso, eu vou abrir o meu compasso com a medida que eu quiser e vou traçar um círculo aqui. Vou fazer a volta completa, tá? Vou fazer a volta completa. Deixa eu fazer pelo lado de cá agora. Tracei a volta completa e vou marcar novamente os dois pontos aqui na minha reta R. Ponto A e ponto B, certo? Esses pontos são de apoio para eu fazer o desenho, tá, gente? E agora eu vou traçar a mediatriz novamente. Eu tenho que abrir aqui um pouquinho maior do que a metade, então vou abrir um pouquinho mais aqui. E aí eu vou traçar o meu... prender aqui a ponta seca no B. Vou traçar o meu arco aqui, ó. Escapou, vamos lá. Reta B, aqui, vou traçar o meu arco. Esse pedacinho aqui solta. E ponto A, vou traçar o meu arco aqui também, certo? O encontro dos pontos desse arco vai me dar a minha reta perpendicular que passa pelo ponto P. Observe que é exatamente no mesmo lugar onde passa o ponto P, certo? Então, eu encontrei a minha reta perpendicular, né? Como eu fiz a mediana é perpendicular à reta, eu encontrei, então, a reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto P. Tranquilo? Vamos então agora para a próxima construção. Próxima construção aqui, retas perpendiculares, então, né? Em ambos os casos, pela construção, os pontos A e B estão à mesma distância de P, ou seja, PA é igual a PB. Isso garante que P pertence à mediatriz, né? M de AB, portanto, que M seja reta perpendicular a R passando por P, certo? Uma observação importante antes de a gente continuar. Quando queremos traçar uma reta perpendicular à reta R, sem a condição de passar por um ponto dado, podemos considerar dois pontos qualquer em AB na reta e traçar a mediatriz. Então, sempre que eu quiser construir uma reta perpendicular que não tenha nenhuma condição, só construir a reta perpendicular. Eu só traço a mediatriz dessa reta, né, de dois pontos aleatórios que eu quiser, e aí eu vou encontrar a minha reta perpendicular ali, ok? Então, basta eu traçar a minha mediatriz e eu encontro uma reta perpendicular, tranquilo? Agora vamos desenhar retas paralelas, então. Considere uma reta R e um ponto P fora dela. Veja um modo de traçar, usando régua e compasso, uma reta paralela a R passando por P. Então, novamente, eu quero que a reta passe por um ponto P que está fora da reta. Então, vamos seguir o passo a passo aqui que a gente tem, certo? Então, primeiro eu tenho que ter a minha reta R. Vamos lá desenhar a minha reta R aqui. Reta R está aqui. Vamos continuar ela aqui nesse pedaço. Reta R está desenhada aqui. Eu tenho um ponto A, certo? Perdão, o ponto A eu vou determinar, desculpa. Eu tenho a reta R e o ponto P, né, gente? Foi isso que ele me deu, né? Reta R e o ponto P. Ele quer que eu desenhe a reta paralela a essa. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Com a ponta seca do compasso em P, ou seja, lá no meu ponto P, eu vou traçar um arco onde ela cruze a minha reta, certo? Então, ponta seca em P, tracei um arco onde ela cruza essa reta aqui. Cruzou aqui. Então, é esse ponto que eu quero utilizar, certo? Vou desenhar um arco um pouquinho maior, porque ele vai me facilitar na hora de eu continuar depois. Então, vou fazer um arco bem grande aqui pra cima, tá? Então, a reta R marcou aqui o ponto A, certo? Ponto A. Segundo passo, com a mesma abertura, ou seja, mantenha o compasso na mesma abertura. Eu vou colocar agora a ponta seca em A e vou traçar um arco que cruze a reta R no ponto B. Então, vamos lá. Coloquei aqui a ponta seca em A
e vou traçar novamente um arco até cruzar de novo a minha reta aqui, ó, certo? Então, já encontrei outro ponto na minha reta. Ponto B. Ponto B aqui na minha reta, certo? A partir do ponto B, novamente agora eu vou utilizar a abertura aqui, ó, de B até P. Eu tenho que usar essa abertura aqui, essa abertura, certo? Mesma abertura, vou alinhar vou colocar a ponta seca em A e vou traçar aqui o arco para cruzar esse meu ponto, certo? Então, ó, a mesma abertura de BP, eu vou colocar o compasso em A e vou traçar a minha linha. E ali eu encontrei outro ponto que foi o ponto C, certo? Com este ponto C, eu consigo agora traçar a reta paralela que vai passar por P e C, certo? Então, a minha reta paralela aqui vai ser esta daqui, vai passar por P e C. P e C. Lembrando que assim, gente, aqui no giz ele é meio grossinho, né? Então, às vezes fica um pouquinho errado. Mas com o lápis dá pra fazer bem certinho, certo? Então, olha só, reta paralela, aqui a reta R. Desenhamos usando o compasso, certo? E a régua, no caso. Bem tranquilo de fazer, né? Então, as retas paralelas, né? Quando a gente quer traçar uma reta paralela à reta R sem a condição de passar por um ponto P, a gente considera um ponto qualquer fora da reta e segue os mesmos passos. Então, por exemplo, se ele não me deu um ponto P, eu escolho qualquer ponto aqui fora e faço a mesma construção desse jeitinho para eu chegar numa reta paralela, certo? Então, se no caso, eu quero desenhar uma reta paralela bem pertinho aqui da minha outra, ó. Eu quero desenhar uma reta paralela bem aqui, ó, que seja paralela e passe por esse ponto. Vou fazer a mesma construção. Eu sigo o mesmo passo a passo, certo? Eu escolho o ponto. Se ele não me deu o ponto, eu posso escolher, fazer o mesmo passo a passo e chegar na construção de uma reta paralela também, certo? Eu espero que tenha ficado claro, tá, gente? Não é muito difícil, não. Você só tem que tomar cuidado na hora de utilizar o compasso da maneira correta, tá? Pontos importantes. O compasso não pode estar muito frouxo, por exemplo, aqui. Não pode estar assim, frouxo. Porque se ele estiver frouxo, eu perco o tamanho, perco a medida que eu estou utilizando, tá? No caso de compassos de lápis ali, geralmente ele tem alguns parafusinhos aqui em cima que se você der uma apertadinha, ele vai ficar um pouquinho mais firme, ó. E aí, com ele mais firme, você trava ele no tamanho que você quer. Então, você define a medida e você utiliza ele para desenhar, tá? Cuidado, muito cuidado com a ponta aqui, com a ponta seca, que é uma pontinha que é uma agulha, tá? Muito cuidado com ela. Pode machucar, né, gente? Cuidado para não enfiar com muita força na folha do caderno, porque às vezes fura, né? Então, trabalhe com cuidado, é uma ferramenta que vocês têm que utilizar com cuidado o compasso, tá bom? Façam com calma e com atenção, é só seguir o passo a passo, é bem simples. Não esqueçam de desenhar as marquinhas, tá? Eu sei que às vezes é difícil fazer os desenhos, fazer a voltinha, mas sempre utilizem as duas mãos, tá? Não vão tentar fazer aquele negócio de botar o compasso e fazer assim, com uma mão só. Não, sempre utilizem as duas mãos para desenhar, sempre tentando firmar bem o teu ponto aqui para ele não escorregar. Então, coloca com carinho ali no caderno, com calma, né? Desenha, faz o círculo ou faz o espacinho que você precisa, o arco ali. Façam com calma, tá bom? É uma ferramenta muito útil, mas ela tem que ser usada com cautela, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Lembrando que os exercícios não são exatamente só sobre construção, tá? Eles vão tratar também sobre o que a gente estudou já de mediatriz, paralelas, perpendiculares. Então, tudo que já foi estudado sobre esse tema vai estar novamente nos exercícios aí para vocês relembrarem um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, né? Não adianta só dar uma olhadinha e não resolver, né? E revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.